Olá, amigos! Deixa eu te perguntar, você aí faz terapia? Ai, meu Deus, não vivo sem, toda semana tô lá com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Na pandemia pirei na batatinha, não soube lidar, fui procurar terapias alternativas. Não, eu não faço terapia, é coisa de doido, capaz, tô muito aloprado. Vamos falar sobre isso? Será que todo mundo precisa fazer terapia? Daisy Rosa, que bom conversar com você mais uma vez. Será? Por- Não. Até porque tem muita coisa, essa questão de fazer terapia aí na psicóloga, ficou meio modinha também. Todo mundo falou disso, parece que é supérfluo, não é bobeira. Fala sobre isso, precisa Eu mesmo? acho ótimo que virou modinha. Na verdade, assim, a gente está desconstruindo um mito. E geralmente, quando tem desconstrução de algum comportamento que já está enraizado, a gente vai do 8 para 80. E a gente sempre tem que pensar no equilíbrio, né? Então, nós tínhamos antigamente todo um mito gigante de que a terapia era para coisa de gente louca, para quem não bate bem na cabeça, bababá, todas essas coisas assim. Que aí eu já começo perguntando: quem aqui é normal? Existe o normal, O que né? é loucura? Até porque eu lembro, você vai se identificar também, porque quando alguém, por exemplo, na sala de aula falava que ia no psicólogo, a gente já até olhava meio Nossa. assim, era uma coisa É, estrutural, é, né? exatamente. E hoje a gente está desconstruindo isso, né? Ainda bem, por quê? Porque as pessoas começaram a perceber que olhar para dentro dói, porque a gente tem que mexer algumas coisas, mas evolui, né? Tem uma frase do Oswaldo Montenegro que eu gosto muito que diz assim: mudar dói. Mas não mudar dói mais ainda. Então é muito isso. Qual é o papel das terapias, de um modo geral? Fazer com que a pessoa olhe para dentro e busque identificar aquilo que está incomodando, aquilo que não está legal, para evoluir. Todo mundo precisa de terapia. Então, assim, eu vou na terapia porque é moda, eu vou na terapia porque o convênio paga, eu vou na terapia porque sei lá o quê, porque minhas amigas vão. Então, nem vá. Porque não é todo mundo que precisa. Muitas vezes, Murilo, a gente precisa de, às vezes, são orientações. Então, a gente tem alguns profissionais que fazem orientações específicas. Então, vou dar um exemplo. No meu caso, eu trabalho com a terapia do luto. No início do processo, tá tudo muito bagunçado aqui dentro. Então, eu vou fazer uma terapia profunda, a pessoa ela nem consegue entrar num processo dela. Eu preciso fazer uma orientação ao processo do luto. Situações que ela pode vir a passar, o que é natural, o que não é, porque nessa situação, às vezes a pessoa acha que ela está enlouquecendo. E não, ela está de luto. Só que, como isso não é falado, a gente orienta esse processo. Orientação aos pais. Então, algumas coisas, tem crianças que precisam constantemente de processo terapêutico, principalmente são casos neurológicos, que aí eu preciso trabalhar vários estímulos, enfim, então aí é uma coisa mais contínua. Mas existem algumas situações que elas são muito pontuais. Então, por exemplo, dificuldade de sair das fraldas, dificuldade com um amiguinho X que teve. Então, às vezes é uma coisa muito pontual, onde eu posso fazer uma orientação psicoeducacional com a família e algumas vezes uma ou outra sessão com a criança e a coisa já conduz, né? Lá na frente teve outro problema, volta, trabalha aquilo também e conduz. Já tem pessoas que precisam ter um processo mais contínuo. Quando a gente fala isso, mas é porque essas pessoas estão loucas? Meu Deus, não, sai dessa vida, né? Essa vibe já passou. Mas o que é loucura? Então, se a gente for pensar que envolve um movimento de delírios, alucinações, sim, eu preciso também de um processo terapêutico e medicamentoso. Então, nós temos muitas questões que o nosso corpo exige medicamento e algumas questões em que não é necessário medicamento e que só com processo terapêutico eu consigo melhorar. Mas aqui depende muito de cada caso. Então, não é pelo modismo que eu procuro um profissional da psicologia ou da psiquiatria. Não é porque tá todo mundo tomando remédio para dormir que eu vou precisar tomar remédio para dormir. Não é porque tá todo mundo fazendo a terapia X, Y, Z que eu também preciso fazer. A gente busca um profissional da área da saúde mental quando aquele problema que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo resolver sozinha. Ou sozinho, né? Eu tentei de um jeito, tentei de outro, não tô conseguindo, tá difícil aqui dentro, eu não estou bem, acho que preciso de ajuda. Esta é a hora de procurar ajuda. E aí, assim, se for uma situação onde são só questões de comportamento, questões do dia a dia, talvez eu possa já trabalhar isso e melhorar. Se for questões mais pontuais, onde o meu físico já está debilitado,
um bom profissional da psicologia ou até mesmo um bom profissional das terapias alternativas, porque a gente tem hoje um leque muito grande de terapias alternativas, ele vai te encaminhar para o profissional adequado, né? Um médico, ele vai te encaminhar para esse processo. Porque é muito importante a gente sempre alinhar as duas coisas. Existem situações em que só o medicamento não resolve. Por isso eu preciso associar um medicamento e um processo terapêutico. E existem situações em que só a terapia também não resolve. Eu preciso olhar para o corpo. E aí a gente faz essa junção dos dois processos. Mas não é todo mundo que precisa, não. É quem acha que sozinho não estou dando conta de conseguir algumas coisas. Mas nesse dar conta, a gente fala sobre família, filhos, os mais jovens aí no período universitário, não sabe lidar, a gente veio numa onda, como eu falei no comecinho sobre a pandemia, depressão, ansiedade muito forte. E tem muitos setores aí para serem olhados e cuidados ao longo da vida e não só em determinadas fases, como você cuida das crianças, tem a fase da adolescência, adulto e tudo mais, e até mesmo na fase da melhor idade. Na sua percepção, quais são os setores que mais buscam por ajuda? É no relacionamento, fim de relacionamento? É cuidado dos filhos? É o luto mesmo? Tem essa visão? Eu vejo que, de um modo geral, relacionamento, a dor do relacionamento que termina... Que não deixa de ser um luto. Que não deixa de ser um luto, claro, é um processo de luto, sim. Existe uma procura grande. Filhos, sim, também são situações, né? Avaliações, essa questão toda de comportamentos neurológicos, etc. O luto ainda é uma formiguinha, ainda as pessoas estão... procurando buscar ajuda, mas é algo que está começando, não é com frequência. Eu vejo que a pandemia ajudou muito esse processo de parar de ter vergonha disso. Porque até então, Murilo, falar que fazer terapia era vergonhoso, né? As pessoas não podiam saber, E é tão engraçado que, assim, hoje a gente está começando um processo dentro da psicologia que a gente nunca viu há anos atrás, faz aí mais de 20 anos que eu sou formada, e a gente não tem, por exemplo, um paciente que chega, vou fazer selfie com o meu terapeuta que estou vindo na terapia. Hoje a gente já está tendo esse movimento de pessoas que falam assim, posso tirar uma foto para você, para postar? Né? Eu, profissional, não vou tirar essa foto com você, paciente. Eu posso, no máximo, talvez, repostar isso. E olha lá, né? Mas a questão desse movimento do próprio paciente vir, tô na terapia, tô na clínica tal, tô no tal lugar, porque a gente faz isso, né? Eu vou na academia, eu posto foto, eu vou comer, eu posto foto, eu vou em tal lugar, eu posto foto, mas eu vou cuidar da minha saúde mental, as pessoas não postam foto porque, o que os outros vão pensar, né? E isso meio que tá caindo por terra, e a pandemia fez esse movimento onde até aqueles que eu sou forte perceberam que, meu Deus, né? A ansiedade bateu porque a gente perdeu o controle do futuro. Então, a gente pôde assumir na pandemia os medos, as inseguranças, as dores. Até porque todo mundo ficou meio que no mesmo barco mesmo, né? Exato, né? Eu diria que estava todo mundo com barcos diferentes, mas da mesma tempestade do rio ali, né? Então, as pessoas se permitiram falar. Eu tenho medo, eu tô receosa. Então, a gente teve esses movimentos. E isso teve, sim, para a psicologia e para as terapias de modo geral, um processo um pouco mais libertador, pensando na história toda que a gente tinha, né, desse processo terapêutico. E claro que quando nós falamos de terapia, a gente tem que pensar que a ida até essa busca, né, por ajuda não é acessível para todo mundo. E entre esse caminho dessa evolução das pessoas buscarem, eu acho que a internet contribuiu muito também de ter muitos acessos. Produtores de conteúdo, você é uma delas, que vem colocar essas falas nas redes sociais, publicamente, gratuitamente, que também já ajuda as pessoas. Isso também já é um passo. Acho que o primeiro passo para mudar ali já começou, né? Exato, porque assim, a gente... só que isso... Até a gente estava esses dias num grupo de psicólogos falando da importância do psicólogo se posicionar nas redes, que é um acesso, né? A gente entra na casa das pessoas falando sobre emoções, e as agradáveis e as desagradáveis, coisa que antigamente as pessoas tinham que ser forte. Nós fomos educados para ser forte, para aguentar, homem não chora, mulher não chora, tem que ter força. E não, tem dias que eu não tô forte, tá tudo bem. Ai, nossa, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você falou aquela frase e aí tá tudo bem, isso é libertador, porque eu preciso estar o tempo
inteiro fingindo que tá tudo bem. E não tem como a gente fingir isso, porque isso não é assim que funciona, né? A nossa vida, ela é uma montanha-russa de emoções e alguns dias é fácil carregar e vamos lá, e alguns dias a minha pilha cai um pouquinho, e não necessariamente o dia que cai essa pilha que eu já preciso de um processo terapêutico. Eu tenho que olhar assim, o quanto essa pilha está muito tempo fraca. Aqui talvez eu preciso dar um up nesse processo. Então, quando os psicólogos eles acabam indo mais para a rede, fazendo essas trocas como nós estamos fazendo aqui, a gente começa a sair desse processo da elitização. Né, de que isso é muito caro, isso é muito inacessível, isso é muito isso. E aí quando a gente fala até na questão de valores, o que é caro e o que é barato? Né? Talvez eu possa achar, sei lá, uma calça jeans cara ou barata. E aí o processo terapêutico eu também não valorizo igual ou eu valorizo igual. Quanto você investe em você, o quanto eu né? invisto em mim. Porque às vezes é isso, eu posso estar com a melhor roupa do mundo, com o melhor sapato do mundo, com as coisas mais caras do mundo, mas aqui dentro, tá na dor. Então, qual investimento talvez eu preciso olhar com mais amor e mais afeto para o meu eu, né? Só que olhar para esse processo é algo que realmente é novo, assim, tanto da própria psicologia chegando até a população, então saindo desse processo da elitização, e hoje a gente tem em várias questões, o sistema público, o acesso a psicólogos, nós temos vários lugares que hoje o psicólogo está, nas escolas, nos hospitais, enfim, então a gente está saindo um pouquinho mais da sala do consultório para a população, né? Para que a população perceba que, olha, falar sobre o que eu sinto, às vezes ajuda. E eu já ouvi você falando muitas vezes também que tá tudo bem não estar bem, né? Mas também é importante dar esse passo para buscar um conforto melhor dentro da gente. Tá tudo bem não estar tudo bem, mas não está tudo bem eu morar no movimento negativo. Sabe? Eu sempre brinco com as pessoas assim, principalmente com os meus pacientes lutados. Vai, chora, olha pra dor, acolhe ela, abraça ela, mas não more lá. Né? Porque às vezes a gente quer morar na sofrência. Não, ela existe, mas a gente existe também os dias bons. Talvez não felicidade plena, mas o bem-estar. O bem-estar existe na sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que falar. Eu posso não estar hoje no meu dia mais feliz do planeta, mas eu tô bem. Esse é o termômetro, estar bem, né? Buscar fazer coisas que me agradam, comer coisas que eu gosto, estar com pessoas que são bacanas. Esse processo de bem-estar, ele tem que existir na maior parte da minha vida. E aí, nesse processo de bem-estar, a gente vai ter momentos raivosos, momentos com medo, momentos de muita euforia, de muita alegria e momentos mais difíceis. O bem-estar é que a gente tem que manter mais no equilíbrio. Se eu tô mais aqui ou mais aqui com uma frequência muito grande, vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso então, pessoal. Acho que essa é a dica, né? Exatamente. De hoje. Até a próxima.